Bom, essa apresentação, na verdade, é uma tríade de um brainstorm sobre eletrocardiografia. Nós tivemos a primeira reunião, que foi a reunião de fevereiro, falando sobre eletro e vetrocardiografia, Dr. Nelson Mesina, do INCOR. O mês passado, nós tivemos a reunião com o Dr. Zé Luiz Cassiolato, responsável pelo setor de análise de Holter da Cardios. E hoje nós vamos falar ainda sobre eletrocardiografia, mas eletrocardiografia de esforço, né? Em que a gente vai ter a honra de ter a presença da apresentação do Peralva, o Divaldo e do Zé Maria. A ideia desse papo nosso é muito mais em relação à discussão de traçados, interpretação, e a gente tem muitos casos hoje. E, pelo que eu estou percebendo, o interesse do tema, pelo número de pessoas que estão aqui, é, de fato, bem marcante. Então, nós vamos começar a fazer as apresentações. Se em algum momento a gente perceber que o volume de informações é suficiente para a gente parar por hoje, a gente interrompe e continua uma segunda etapa de arritmia, parte 2. Porque, de fato, isso envolve muita expertise do cardiologista clínico, é o cardiologista clínico que tem a primeira abordagem junto ao paciente nos métodos convencionais. E quanto mais nós tivermos possibilidade de discussão, melhor eu acredito que seja para todo mundo. Então, nós vamos começando, se a gente perceber que vai dando 9h30, já deu tempo, a gente para, faz o jantar e continuamos na próxima etapa. Se vocês acharem que pode ser por aí, a gente dá sequência, então. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradeço o Eduardo por esta oportunidade. Ele acabou de falar que houve eventos sobre arritmia, houve sobre eletrocardiograma de repouso, houve um evento sobre Holter, com o Cassiolato, e agora nós vamos falar sobre arritmia e ergometria. É bem verdade que eu pediria uns 10 minutos antes de entrar nos casos para fazer um apanhado, já que a gente tem muitos jovens aqui que não têm uma boa intimidade com o método. Acho que é interessante a gente ver que é muito fácil você estar de frente para a tela do computador, analisando um Holter, não é, o Divaldo, e avaliando as arritmias que aconteceram há 24 horas, 72 horas atrás. Na ergometria, na maioria das vezes, a arritmia é uma surpresa para nós, é um elemento surpresa que você não está contando com aquilo. E você tem que tomar medidas urgentes e imediatas. Vou fazer em 10 minutos, um breve apanhado, me permitem que seja um pouco rápido, para que a gente entre na área de arritmia. Das indicações do teste ergométrico. Temos muitas indicações. Investigação de doença coronariana, eletro de repouso alterado, dores torácicas atípicas, confirmação de um caso de angina, história familiar para insuficiência coronariana ou morte súbita na família, quando tem alto risco em score de Framingham, um pré-operatório de cirurgias não cardíacas com risco intermediário, candidatos a programa de exercícios, quando o indivíduo tem uma hipertensão latente, ou então avaliação terapêutica de indivíduo com hipertensão, capacidade funcional em atletas, avaliação terapêutica e prognóstica e prescrição de exercícios e também investigação de arritmias nos casos indicados, que nós vamos tecer alguns comentários. As BRAD, as taquiarritmias, investigação de síncope também. E também, um caso à parte, pode ser discutido também, a realização de teste ergométrico na sala de emergência em hospital também, que você elimina muitos casos que ficam ali no hospital em investigação. Os critérios de interrupção são vários, quando se atinge a frequência máxima, em alguns casos pode ultrapassar a máxima, níveis de pressóricos críticos, quando não há elevação sucessiva da pressão ou uma queda de pressão em cargas sucessivas, quando tem sintomas, sinais clínicos de insuficiência cardíaca e quando desenvolve taquiarritmia, ou taque supra ou taque ventre,
já seria um caso, obviamente, você tem que interromper o esforço e considerar o teste já alterado. Avaliar arritmias. Quando você está com muita arritmia durante o exame e elas se tornam multiformes e com extrasístoles, ectopias precoces, seria também uma indicação de uma interrupção do exame. Sobre o BRE, seria interessante enfatizar que o indivíduo pode ter um BRE antes do exame, já instalado, e ele pode desenvolver um bloqueio de ramo esquerdo durante o procedimento. Se o indivíduo tem um bloqueio de ramo esquerdo antes, para o pessoal mais novo aqui, a indicação de um teste ergométrico não seria muito boa para investigar isquemia miocárdica, porque as alterações que ocorrem, nós não valorizamos na vigência do BRE. Então, seria mais para avaliação funcional, para avaliar arritmias, não é? Seria interessante só nesses casos. Indicado, no caso de BRE, outros métodos diagnósticos, como a cintilografia com estresse farmacológico, ou mesmo, atualmente, a angiotomografia coronariana também pode ser mais útil nesse caso. Agora, se desenvolver o bloqueio de ramo esquerdo durante o teste ergométrico, que é um fato também que ocorre, pode ser isquemia ou não. Antigamente se valorizava isso, se interrompia o exame e o indivíduo ia para cateterismo há 30, 35 anos. Com a evolução dos exames e as discussões, inclusive em congresso, não se valoriza tanto o BRE como um quadro disquêmico, e sim uma doença do próprio tecido de condução. Interrompe-se quando há um infra adicional exuberante, que dá uma alta sensibilidade ao exame. E as arritmias e o teste ergométrico? Ele é muito indicado para estratificação de risco de morte súbita, que pode acontecer por uma isquemia miocárdica, nas cardiomiopatias hipertróficas e nas síndromes arritmogênicas primárias, síndrome do QT longo, a taquicardia polimórfica catecolaminérgica, quando o indivíduo tem uma repolarização precoce, quando tem uma síndrome do QT curto também, QT longo, QT curto, uma síndrome de Brugada, ou uma pré-excitação ventricular, no caso do Wolff e Parkinson-White. É interessante lembrar que nós indicamos um teste ergométrico na presença de um Wolff e Parkinson-White, tem alguns objetivos. Primeiro, avaliar se tem arritmias. Em segundo, avaliar se ocorre a interrupção abrupta da onda delta do espaço PR, onde nós vamos entender que ocorre um período refratário longo do feixe anômalo, e com isso nós damos um critério de maior benignidade a esse Wolff. Entendemos que, em uma ocorrência alguma vez na vida desse indivíduo, uma fibrilação atrial aguda, haverá interrupção da passagem pelo feixe anômalo e vai passar só pelo nó AV, havendo aquela restrição natural fisiológica do nó atrioventricular. Alguns trabalhos indicando o teste ergométrico na estratificação de risco. O objetivo que a gente usa mais o teste ergométrico é para avaliar as alterações do segmento ST. Eu vou passar rapidamente por isso, porque não é motivo do nosso encontro. Analisando ponto J, ponto Y, as diversas alterações que existem do infradesnivelamento de ST e os resultados possíveis. Isso é muito importante, esse detalhe. Quando não atingimos a frequência submáxima, o teste é considerado ineficaz. Eu discordo um pouco desse fato, porque tem muitas informações que, mesmo não atingindo a frequência submáxima, que podem ser úteis. Até sintomas, alterações eletrocardiográficas importantes também. E quando o teste é negativo e não atingiu a frequência, eu uso colocar teste ergométrico negativo até a frequência alcançada. Temos o teste submáximo ao máximo atingindo a frequência,
E temos os testes inconclusivos, que tem a ver com o nosso evento aqui também. Se o indivíduo já inicia com bloqueio de ramo esquerdo, o teste é considerado já inconclusivo antes de iniciar o exame, porque ele não vai mostrar inconclusivo para a pesquisa de isquemia miocárdica. No Wolff-Parkinson-White, eu já fiz essas considerações do objetivo, e é considerado também inconclusivo, porque as alterações eletrocardiográficas, as alterações de repolarização que ocorrem, também não são valorizadas na vigência do Wolff-Parkinson-White. Não gosto desse termo, que o teste ergométrico é duvidoso, que se é positivo ou negativo também. Eu acho que isso pode dificultar a análise do clínico que pede o exame. E o teste pode ser negativo ou pode ser positivo para isquemia por alterações eletrocardiográficas. No decorrer desses 30 anos, a gente viu que houve um caminho para que se positivasse um exame apenas pelas alterações eletrocardiográficas. Em discussões, em congressos, diretrizes, eles acham que a dor no peito pode ser por qualquer outra coisa e não por angina. Eu acho que antigamente se positivava o exame pelos sintomas clínicos. Eu acho que tem que valorizar isso. O que eu faço? Eu coloco teste negativo por alterações eletrocardiográficas, porém, com sintomas sugestivos de angina pectoris, desencadeada com o esforço. E o teste ergométrico pode ser interrompido. Interrompido por sintomas, interrompido por alterações eletrocardiográficas isquêmicas pronunciadas, por uma hipertensão reativa, quando atinge níveis acima de 25/13, e por arritmias. Teste interrompido, esse seria o diagnóstico, uma arritmia, taquiarritmia supraventricular ou taquicardia ventricular, ou por distúrbios de condução também importantes. Aqui só um exemplo de um eletrocardiograma antes do teste ergométrico e aqui imediatamente após, durante o período de recuperação, o indivíduo fazendo supradesnivelamento de ST. Como é que vê aqui? Isso aqui qual que é o? É o de cima? Que é não. Isso aqui é o quê? O apontador? É. O de cima? Não, ele passa. De cima ele passa, ó. Ah, tá certo. Muito bem. Então, esse é um eletrocardiograma de 12 derivações antes e imediatamente após o esforço físico. Então, esse é o clímax do teste ergométrico, quando se faz um diagnóstico de isquemia. Esse paciente de 42 anos, ele deve estar tendo alta agora de uma revascularização completa. Sim. Ficou bem claro, bem exuberante esse supra aqui. Bom, são alterações isquêmicas. Eu vou só terminar com esse caso aqui. É uma paciente, Carlos Inácio, tem todos os fatores de risco possíveis, né? E paciente dele. E tinha todos os fatores de risco possíveis. Esqueci aqui até de obesidade, né? E esse seria o eletro dela antes. Durante o teste ergométrico, observamos aqui o infradesnivelamento descendente, que tem maior sensibilidade, especificidade. E essa paciente, aí temos aqui o hemodinamicista, que resolveu o problema, uma lesão grave ali, é DA, não é isso? E depois do stent, esse sucesso aqui. Isso é muito bom que o teste ergométrico possa contribuir na base. Aliás, entre os exames complementares na cardiologia, é o primo pobre de todos aqui, né? Tá. Então, a importância de fazer um teste antes. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, o indivíduo tem angina, você sabe que ele tem coronariopatia, fazer um teste antes, porque serve de parâmetro depois, de comparação com o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Agora, então, eu peço desculpa de... Eu acho que eu... Então, veja bem, seriam só esses 10 minutos
de consideração sobre ergometria de um modo geral. E agora nós vamos entrar nas arritmias e eu vou pedir aos colegas para comentar aqui esse primeiro caso aqui. Divaldo, você pode dar uma... O que você acha desse traçado aí? Tá. Perfeito. Perfeito. Então, é um caso de Wolff que o Dr. Carlos Inácio, mais uma vez, repassou para mim aqui, viu? 28 anos para ver o que acontece aqui. Então, vamos lá. Antes disso, Tore, pode falar. Seu microfone não é para sair, mas é para aparecer na gravação. Tá? Não sei a história clínica, né? Mas uma coisa chama atenção. O eixo da onda delta, ele é positivo em D2, D3 e AVF, e uma morfologia do tipo bloqueio de ramo esquerdo. Então, é uma via acessória que se insere muito provavelmente à direita do septo interventricular, na parte alta, próxima à região do feixe de His. Então, levar um paciente para uma ablação significa um risco maior de você poder ter um bloqueio AV por uma ablação, por uma aplicação da radiofrequência nessa região. Então, sem conhecer o caso, é o tipo da situação que eu levaria para todo tipo de estratificação, inclusive o teste ergométrico, porque é diferente de você abordar uma via lateral direita, por exemplo, ou uma via lateral esquerda, onde você está fora do sistema excitocondutor. Para eu poder levar um paciente como esse para a sala, eu tenho que ter certeza que ele merece o risco envolvido na ablação. Então, é uma via aparentemente antroceptal. Pode ser útil. É diferente. O paciente fez uma fibrilação atrial pré-excitada com RR curtíssimo, teve uma síncope. Esquece, eu não vou precisar fazer mais nada. Mas imaginando, o paciente óligo ou assintomático numa situação como essa, o teste ergométrico, assim como o Holter também, para avaliar modificações da pré-excitação, perda súbita da pré-excitação, como você falou, pode ser muito útil em classificá-lo como sendo de alto ou de baixo risco. Só reforçando o que o Du... Só reforçando o que o Du falou, em relação à Wolff septal, os fluxogramas que usam para ver a localização do feixe acessório, um dos critérios que eles usam é a morfologia de bloqueio de ramo esquerdo do Wolff. Os Wolffs Parkinson-White com morfologia semelhante ao bloqueio de ramo esquerdo em D1 e V6, sempre considerar que está numa região septal, que é o risco de ablação. Vamos lá. Então, iniciado. Só para enfeite. Bom, então, vamos continuar. Então, acontece isso aqui que está aqui. Ó. Começa a condução, a frequência aumentando com a carga de esforço, quarta carga de esforço, o indivíduo tendo um bom desempenho. E, na recuperação, acontece esse fato aqui. É aqui que aperta. Aqui. Então, eu pediria ao Morgado, Zé Maria, o que você acha que pode estar acontecendo aqui? Ó? Nós temos aqui um ataque à arritmia, não é? Ou vocês acham que são velocidades diferentes? São cargas diferentes. A velocidade, aquele traçado é o último. É o último, ele saiu do esforço e entrou na recuperação. Provavelmente bloqueou a acessória e começou a conduzir todo mundo. Então, a gente considera um ataque à arritmia, porque a frequência está muito alta, não é esperado isso, está até mais alta do que a última carga de esforço. Então, ele fez um fenômeno aí de uma macro reentrada na condição ortodrômica e está voltando. Está descendo no AV. O terceiro grupo de RS está com 170 batimentos por minuto no pico do esforço. Em recuperação, 211. E é pouco provável que seja sinusal. O último traçado é na recuperação. Recuperação. Terminou o exame e essa moça, 28 anos, foi desenvolver
entrada. Taquicardia ortodrômica com uma reentrada para ventrículo O ideal é atrial. sempre, olhando para aquele detalhe depois do QRS, que provavelmente é um pré-retrôgrado. A ponta lateral. Ali, ó. Tá? No AVF. A linha AVF, você vê tipo um... Aqui, ó, esse aqui, ó. Isso, esse detalhe provavelmente é uma onda pré-retrôgrada. Aqui também, ó, né? Normalmente, a gente já sabe que é um Wolf, né? Mas quando a gente tem essa pré-retrôgrada, o diagnóstico diferencial é sempre com reentrada nodal. E a gente vai olhar sempre o intervalo RP. A reentrada nodal é mais difícil da gente conseguir ver a onda retrógrada, porque geralmente ela está dentro do QRS ou muito colada. A reentrada AV, a gente costuma ter mais, ela vai entrando mais dentro do segmento ST. Esse caso aí, você tomaria alguma atitude do ponto de vista invasivo, Eduardo? Bom, as informações que eu obtenho desse traçado. Primeiro, na frequência máxima, não houve perda de pré-excitação de forma abrupta. Essa é a primeira informação que eu tenho. Isso não significa que seja um Wolf de alto risco. A perda da pré-excitação de um batimento para outro batimento, ou seja, bem súbito, significa, em geral, que o período refratário e a capacidade de condução da via é baixa. Não havendo uma perda de pré-excitação, eu não sei se é um Wolf de baixo risco. Pode ser que não seja. Tá? No entanto, é um Wolf relacionado a um ataque à arritmia. Então, isso já começa a me dar argumento ou raciocinando para saber se eu vou ter que intervir numa via antroceptal. É uma via que ela gera arritmia cardíaca e pode ter impacto na qualidade de vida das pessoas e, eventualmente, até no risco de vida, dependendo do período refratário que a gente não sabe. Nós não fizemos o eletrofisiológico. Mas já não é um Wolf bobo. É um Wolf que tem algum grau de... desenvolveu arritmia. Existe um risco assim. A gente vê que no esforço não foi bloqueada, a via não foi bloqueada. Aqui é a frequência máxima do esforço, né? A via não foi bloqueada. E ele desenvolveu uma taquicardia prolongada na recuperação. Qual que é o medo maior da via acessória? Fazer a FA. Os pacientes que têm reentrada AV, uma das coisas que pode desenvolver a FA é quando a P retrógrada entra muito dentro do segmento ST. O meio do segmento ST, ele é para o átrio, assim como o pico da onda T é para o ventrículo. Então, um R sobre T. No ventrículo, você está tendo FT. Uma onda P em cima do meio do segmento ST, como uma estação de precoce, ou uma P retrógrada, ela aumenta o risco de desenvolver FA. É um período de vulnerabilidade do átrio de transição do período refratário absoluto para relativo. Então, assim, não dá para a gente afirmar, mas existe um risco de desenvolver uma FA. E a gente sabe que mesmo com frequência alta, a via acessória não é bloqueada. Uma consideração sobre... Eu queria fazer um comentário justamente a respeito desse QRS que ficou estreito. A primeira impressão que a gente tem, às vezes, quando está fazendo o teste, é que nesse momento a via númula teria sido bloqueada, mas não foi o caso. Ele apenas ficou como condução retrógrada fazendo uma reentrada, e uma reentrada com frequência ventricular, frequência cardíaca mais elevada do que a do pico do esforço, para a gente não confundir com o bloqueio da via númula. Eu tenho o eletro para mostrar depois com esse bloqueio súbito, exatamente no pico do esforço. E uma sugestão, assim, sempre que a gente dá para qualquer tipo de situação de registro contínuo, se possível, registrar a transição de um ritmo para outro. Isso sempre ajuda muito na interpretação. Pode ter sido uma estresse ventricular que desencadeou, uma supra, enfim. Mas a transição sempre dá uma força a mais de diagnóstico. Aqui alguém pode falar, mas deve ser um ataque sinusal. Não é, porque é recuperação, frequência mais alta, né, mas ter a documentação e colocar aquilo impresso ajuda bastante. Eu tive um episódio que me marcou muito, que há 30 anos no Dante estava iniciando cardioestimulação transesofágica, começando. E nós fomos fazendo um paciente desse, de Wolf, na enfermaria. Levou o desfibrilador na enfermaria. Aí, na estimulação atrial rápida, ele desenvolveu uma fibrilação atrial. Na mesma hora, houve uma descarga sobre o ventrículo altíssima, fibrilou,
tivemos que cardioverter. Fiquei pálido, gelado, mas foi um fato que eu comecei a ter medo disso aí. Não. Ué, peraí, rapaz. Peraí, ué. Eu estava lá, eu estava ajudando. Chato. Imagina o paciente. Não, o paciente foi. Era uma mulher e o marido estava na porta da enfermaria aguardando o resultado do exame. Então, veja como. Bom, gente, então esse aqui foi um exame aqui que eu trouxe de voo. Fale. Não tem sintoma não. Teve sintoma não. Não, depois reverteu, voltou tudo ao normal e não teve sintoma não. Não sei detalhes da clínica do paciente fora do exame não. Não, esse aqui eu praticamente não senti nada, porque eu estou vendo, está a pressão mantida, o paciente está bem, está conversando. Agora, depois, alguns que eu vou passar aqui, aí eu acho que foi pior um pouco. Então, vamos continuar aqui. Esse aqui é o mesmo paciente, tá? É o mesmo paciente. Olha aí, ele recuperou, fez o eletro pós ainda em arritmia e depois voltou para o ritmo sinusal, tá? É interessante aqui que ele entra em arritmia de novo aqui, ó, nos intervalos da recuperação, e tem a P nítida que você chamou a atenção ali. Aqui, ó, essa P aqui, né? Aqui, ó. Não é? Tá. Porque deu tempo, né? Largou um pouquinho. Tinha um professor desse que falava, o segmento ST não faz bico. Faz bico. O Peralva até colocou aqui, a onda P e sinalizou. Também, Isso. Agora, por que mudou a frequência cardíaca de um ataque supra? Estava 211 lá, aqui não sei quanto estava, não estava 211. Boa. Porque em taquicardia diminuía a frequência. A estimulação parasimpática pós-esforço físico também, como uma Durante o exercício, resposta. a fisiologia do nó AV é aumentar a condução do esforço e diminuir no repouso. Então, o PR não fica mais curto? Fica mais curto porque o AH, que é o distância entre o nó AV e o RIS, ele é mais curto. Quando cessa o exercício, o nó AV vai voltando à condição de repouso. E a alça da taquicardia, que desce pelo nó AV, passa pelo escutinho, desce pela via acessória, ele passa a ter o retardo pelo nó AV, voltando à condição de repouso. Então, diminui a frequência cardíaca, porque o nó AV vai diminuindo o tônus simpático que era em relação ao exercício. Esse último traçado é no final da recuperação? Ele alterna, ó. Com 4 minutos de recuperação, ele volta para um ritmo sinusal e depois ele faz períodos de novo ele entra em arritmia novamente aqui, ó. Mais baixo, no nó AV. Certo? Então, como você faz adenosina, geralmente o paciente ele começa a bradicardizar, porque vai aumentando até interromper a taquicardia. Claro que é uma coisa, daí é extrema, né? Mas aqui a modificação é pela condução nodal AV. Exatamente. Podemos... Aqui, olha o que acontece aqui. Aí é interessante, ó. Aí ele conduz pela pré-excitação e conduz pelo AV também, ó. Como se fosse um vigeminismo aqui, ó. Interessante também, né? Essa é uma informação importante. Aqui a gente consegue, no mesmo traçado, no mesmo momento, registrar momento em que a via acessória é a responsável pela condução e outro momento em que se perde a pré-excitação. Agora, normalmente, a via acessória ela tem um determinado período refratário, uma capacidade de condução, que tem influência autonômica, mas esse paciente tem muita influência autonômica. Veja que na carga máxima ao exercício, com 170 de frequência cardíaca, todos os batimentos eram pré-excitados. Já que com uma frequência de 92, o tônus autonômico, que em tese não é para atuar sobre a via acessória, mas atua. Neste momento, o período refratário da via acessória foi lá em cima, chegou a ser bem longo.
Então, é uma via acessória que tem influência autonômica na sua condução. Essa é uma das críticas do estudo eletrofisiológico em que se determina qual o período refratário de uma via acessória. 320, 270, 220, enfim, a modificação autonômica sobre a condução da via acessória também. Segundo caso, podemos passar para o segundo? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso aqui? Podemos passar. Então, vamos lá. Tá bem. Você recebe o paciente. Esse aqui, por acaso, era numa sexta-feira, 5 da tarde, 6 horas, cidade com trânsito, com tudo aí. Bom, esse aqui... Divaldo, o que você acha desse traçado aqui de base? Repouso ainda, pré-esforço. Eles deveriam o eixo verticalizado e sugerindo o pré-estapeia. Implantação precoce. Tá. Então, iniciado o exame no paciente. Então, vamos ver aqui. Aqui são as manobras de posição, manobras respiratórias, inicia a primeira carga de esforço, segunda carga, terceira, quarta. Quer dizer, um indivíduo bem condicionado, vai estar aqui na quarta carga. É um policial militar que parece que tem uns 40 anos, na ativa, mas com porte atlético, etc., que está na luta, enfrentando bandido, entrando em favela e tudo mais, pelo que ele me contou. Bom, aí de repente, ele... Isso aqui está meio aqui, para cá. Aqui eu não estou sabendo. Então, ele está desenvolvendo, de repente, durante o esforço, ele desenvolve essa arritmia. Quer comentar? Aparentemente, uma taquicardia ventricular monomórfica. A derivação aqui é a VF, V2, e qual que é aquela primeira? MC5, D2 e V2? Tá. Esse aqui é MC5, D2 e V2 modificado. Aparentemente, ele fez uma taquicardia ventricular monomórfica. Você tem o traçado do... Não tem. Nós não fazemos as duas derivações. Eu fazia as duas derivações antes e depois. Não, para o traçado que fizer, não pode fazer com a direção da cultura e depois ele vem novamente. É o terceiro aqui, ó, subindo aqui da direita e do quarto. Mas acho que pode ser um pouco respiratório também. Porque se você olhar O eixo é o mesmo, viu, Pedro? Durante o exercício, a própria movimentação... o paciente, quando ele inspira e expira... O eixo ele é igual, está mudando às vezes um pouco. No teste ergométrico, se a gente olhar até para o traçado normal, quando o paciente inspira e expira, a posição do coração vai mudando a ponta, e daí você vai ver um efeito sanfona. Essa hora que o pedal vai cair, toda vez que o eixo tem sido... Ele está na quinta etapa. Eu acho que isso aí é respiratório. Excelente funcionamento disso. Já está na quinta etapa de... Mas volta, tem como voltar o traçado? Ou não, o eletro de 12 derivações. Existe uma regra que eu uso, assim, ela não bate com certeza, mas de cálculo de QT, para calcular ele longo e curto. O longo, se o QT der mais que metade do intervalo RR, eu considero ele como longo. E se ele der menos que um quarto do intervalo RR, eu já penso nele curto. E aqui parece que ele está batendo na trave ali. Não nesse, mas no outro. Quer ver? Acho que pula. Aquele lá de cima ali, ó. Esse para curto. Ali, ó. Aquele ali, ó. Ele está batendo quase com um quarto. Eu acho que é uma observação muito importante, porque depois eu quero análise, depois do exemplo força teste também de vocês. Tá? Bom, então ele está aqui, está com ataque arritmia, e agora ele sai, aí interrompe o exame, é um ataque arritmia sustentado, já preocupado em chamar a ambulância, etc. Mas ele saiu em outro ritmo, né? Ele está em outro ritmo aqui, parece que ele está em FA. Isso é depois. Então esse é o pré, e agora
ele sai para essa arritmia. Ali é o eletropré, lá em cima. Então ele saiu da taquiarritmia, com 1 minuto de repouso, e entrou aqui. Você está falando muito bem, seria um FA. E eu também acho um FA. Seria um FA depois disso. Poderia ser uma descarga sobre o ar, que é própria também, uma TV? Tem som bem triplo, né? Então, esse tipo. Bom, esse paciente, eu falei na sexta-feira, ele reverteu, saiu para FA, foi estabilizado para melhorou, né? Melhorou a FA, porque manter aquele padrão. Eu pus no carro, eu pus no carro e levei para o hospital, para internar. Nesse caso aí, Eduardo, não tem como não pedir uma coronariografia no indivíduo desse também. Eu acho que seria indicação também. Estava em FA, ele vai ter que reverter essa FA a nível hospitalar, que é uma FA aguda, e ele foi para cateterismo. Por ter sido desencadeado um ataque ventricular durante o esforço, e essa que seria a razão. Tá. Não, mas ele foi internar, ele tinha que internar. Perfeito. Lá, monomórfica seria se ela tivesse algum tecido cicatricial, uma reentrada sempre. Mas por isquemia no teste, mais provável que o teste tenha uma taquicardia ventricular polimórfica. tá. Esse paciente, ele foi acompanhado pelo Pedro Dustino, e ele apresentou isso num evento aí, ele não sabia desses pré, e apresentou o paciente lá, e... Tem novidade. Ele, sobre esse caso, Tá. Ele fez estudo fisiológico. Não. Bom, aí a minha história terminou aqui. Eu soube que quando o Dustino apresentou o caso, que ele saiu com CDI. Ele foi indicado uma carta de estimulação e ele liberou ele para trabalhar na polícia do mesmo jeito, para o trabalho. Agora, você achou que o QT pode estar curto aqui? Não. É uma outra ideia. Oi. Eu não quero nem falar, eu quero só ouvir o que ele achou. Eu acho que tem. Olha esse QT aí, o que ele falou, certo? Olha sobre esse QT aí. Aí não dá. O QRS, ele já tem uma ascensão, olha o pico da onda T em relação à proximidade do QRS. Isso é uma coisa que não é comum. Quer dizer, olha esse batimento aqui, olha o pico da onda T. Isso é classicamente uma repobulação precoce por QT curto. Esta é uma síndrome de QT curto, né? Essa manifestação aqui não é comum. E a síndrome do QT curto, assim como a síndrome de Brugada e outras, também estão associadas, além de arritmias ventriculares, a um pleomorfismo genético que também desencadeia arritmias atriais. Então, a presença de uma fibrilação atrial, quando Pedro apresentou esse caso, me dá ainda muito mais força de uma canalopatia. Paciente jovem, atleta, um policial, com uma arritmia ventricular muito feia, com uma fibrilação atrial e com esse QT curto. Então, quando foi apresentado isso, eu fui um daqueles que bati martelo. Isso é síndrome do QT curto, ponto. Arritmia ventricular mais fibrilação atrial. Né? Isso aqui é muito aberrante. A fase inicial ela é super rápida e depois tem uma caída mais lenta. Essa ascensão rápida, geralmente, é canal de sódio. Mas você faz o estudo para quê? Ele já tem o elétrico com QT curto, já está desencadeado a TG? Bom, primeiro, vamos voltar ao traçado da arritmia para a gente tentar descobrir se de fato é taquicardia ventricular ou supraventricular. É isso aí. Né? Muito bem. É difícil
a gente saber aonde começa e o que é o começo e o que é o final do QRS, né? Mas a impressão que eu tenho é que o MC5, que é uma derivação esquerda, ela é predominantemente negativa. Essa é a minha impressão, não sei se vocês concordam, né? Quer dizer, o QRS é isso aqui negativo ou é esse aqui positivo? É porque é quase sinusoidal, é quase um flutter, né? Enfim. Então, considerando que a onda R em MC5, em ritmo sinusal, ela é completamente positiva e aqui é completamente negativa, é difícil imaginar uma taquicardia supraventricular com aberrância negativa vindo de MC5 para cá. Então, quando eu olhei o conjunto da situação, eu analisei, interpretei e julguei como sendo uma arritmia ventricular. É que depois eu tenho alguns traçados que eu dei uma elaborada nisso aqui. Então, me pareceu que era uma arritmia ventricular. Esse paciente, nós combinamos com o Pedro de usar medicações, fármacos. Ele usou, se não me falha a memória, amiodarona e usou beta-bloqueador e repetiu o teste ergométrico que manteve o mesmo padrão. Não foi com você, fica tranquilo. Ele falou que não. Você contraindicou o teste ergométrico, né? Ele fez de novo TV? Fez de novo TV, mesmo com medicação. Você tem mais coisa dele ou não? Se não tiver, eu acho que eu vou me permitir. Eu vou me permitir dar continuidade, porque esse caso é muito interessante. Desde criança, foi afastada da aula de educação física, porque passava mal. Tinha cianose, tinha palidez e passava mal. E aí não descobriram nada a ela com 12 anos, 13 anos, um médico acabou afastando, porque ela passava mal na aula, toda a aula. Quando fazia esforço. Então vamos lá. Enquanto isso, eu provo esse aqui, ó. Toma. Bom, esse é o mesmo traçado que você já tinha apresentado, tá? É a mesma condição, né? E a informação que eu tive do Pedro, que durante esse momento ele teve pré-síncope, que era um dos sintomas que ele tinha, que ele apresentava. Ele tinha história, ele corria, passava mal, tinha que parar e não conseguia dar sequência, né? Ó, exatamente. Aqui eu não sei se esse é o primeiro ou o segundo teste ergométrico, mas acho que é o mesmo, viu, Peralva? É o mesmo teste, né? Mesmo teste, aqui a sequência do evento. A sequência. Eu estou voltando, desculpa. Né? E aqui eu tinha marcado o que seria, para mim, o começo, então, MC5, eu coloquei aquilo que eu julgava que fosse o começo da onda R e a fibrilação atrial depois, com aquele detalhe do QT. Um dos critérios que a gente usa é do QT, óbvio, né, QT curto, mas um dos critérios também é do ponto J até o pico da onda T, que é quanto mais próximo, maior a probabilidade de que isso de fato seja... deixa eu passar aqui. QT0. Ele se internou, se levou para o Vivale, internou, estava com fibrilação atrial, o eco dele era normal, enfim, foi feito o cateterismo. O cateterismo é isso aqui, né? É esse o traçado que a gente tem do cateterismo. Meninos, encanadores, alguma... Nada?
Exato, não é do encanamento. Não é do encanamento. Foi feito um eletrocardiograma de alta resolução, não tinha potenciais tardios, a ressonância cardíaca dele normal, sem nada de alterado. Tá? Ele ficou bem, sem novos episódios, recebeu alta, é isso que eu não lembrava, recebeu alta com amiodarona e beta-bloqueador. Foi acompanhado depois, continuava sintomático, e ele, policial militar, e falou, olha, eu posso voltar no batidão? Né? Então, vamos fazer. Então, o que nós conversamos? Bom, então, o paciente que tem uma arritmia daquela, está sintomático, vamos tentar fazer um estudo eletrofisiológico. O estudo eletrofisiológico dele é um estudo eletrofisiológico que não chamava atenção, ponto de condução nodal AV, período refratário, isoproterenol, nada. Tentei fazer o estudo, a protocolo de arritmia ventricular, nada, não aparecia nada. E o estudo eletrofisiológico, nada que chamasse atenção. E o que chamava atenção, nesse momento, é que o QT dele era normal, diferente do QT daquele momento no teste ergométrico, que é uma das características da labilidade do QT. Da mesma maneira que o QT longo tem labilidade, o QT curto também tem labilidade. E falou, bom, então, tudo bem, não induziu nada, está com medicação, a medicação está fazendo efeito, vai fazer o uso do metoprolol, continua com o beta-bloqueador, faz um novo teste ergométrico, e no novo teste ergométrico, fez de novo. Fez de novo. Mesmo medicado. Mesmo com medicação. Policial militar corre atrás de bandido, né? Etc. coisa. E de novo saiu com... Deixa eu ver. É aqui. O que se tem como entrada é isso aí, no momento. E depois vai aqui. E, de fato, o MC5 ele parece negativo. Então, ó, V1 negativo, V2 negativo, V3 negativo, V4 negativo, V5 negativo, talvez V6 esteja positivo, né, em critérios de aberrância ou supraventricular. Aqui foi o traçado contínuo desse momento. Aqui parece Torsades, né, Pedro? Aqui parece Torsades. Né? E aí... ele foi feito esse teste ergométrico, um belo momento ele procurou espontaneamente o pronto-socorro com palpitação, estava em fibrilação atrial, trocou metoprolol por sotalol, né? Com sotalol ele estava com esse padrão eletrocardiográfico, veja o padrão de repolarização precoce, mas assim, aqui o QT no olhômetro do Zé também não me chama atenção de ser nem curto, não me parecia aqui. Né? 370 milissegundos de QT, né? E agora, o que fazer? Novo estudo, aumenta a dose do beta-bloqueador, implanta um CDI, mantém o medicamento e manda ele aposentar, 40 anos de idade, não vai fazer mais nada na sua vida, o que vão fazer? São pacientes que provavelmente têm uma canalopatia, existe sobreposição fenotípica, às vezes, Tem. Ele tem QT curto. Nos dois testes ergométricos ele desencadeia a TV e uma já medicado. Uma pergunta de quem não é da área. Só imbecil ou estou vendo alguma coisa interessante? É claro que, como você tem problema de canulopatia, não adianta você pensar em outra coisa, da parte terapêutica. Mas ele desencadeia quando essa arritmia? Em esforço com a frequência alta. Você tentou segurar com beta-bloqueador, não deu. E pensar de uma forma mais invasiva? Uma pergunta drástica. Qual a arritmia? Então, você faz uma ablaciona o feixe, o nó AV dele. E põe uma capaz. Mas isso não muda a descarga simpática. Sim. Eu estava pensando assim, eu pensaria em bloquear a FA e também assim, não dar chance para ele aumentar a frequência e esforço. Porque se a gente de fato considera essa arritmia aqui como sendo ventricular, se você bloqueou no AV, ela vai continuar acontecendo. Não é questão do esforço, não é questão da frequência sinusal, é a descarga simpática do esforço. A descarga simpática, tem inúmeros
receptores simpáticos. Então, você vai dar uma veia, mas a descarga simpática continua. Você pega um paciente com DVT e marca-passo, ele pode ter arritmia ventricular igualzinho, independente do fato do ato estar isolado, se isso de fato é uma arritmia ventricular. Eu queria uma descarga, né? Acho que não. O que é importante a considerar é que a atividade dele exige esforço. E esforço intenso e inesperado. Não tem que ser um diagnóstico preciso e uma conduta, senão ele vai ser afastado do trabalho. Afastado do trabalho. Mas mesmo com o CDI, ele vai ser afastado. Ele vai ficar podendo fazer esforço, ele vai ficar no choque. Não necessariamente. Não necessariamente. Um coração estruturalmente normal. Pode ser mudado. Não, vai ser afastado. É só transferir ele para o choque. Bom, calma, o negócio vai longe. Vai longe. Então o QT que varia, 1h410, TTC, 1h320, 410. Os canais iônicos, eles têm relação com a descarga de energia. Por exemplo, o QT longo tem algumas formas, aumento do esforço, A influência autonômica é altamente complexa. Né? Bom, não vamos falar muito sobre QT curto, acho que depois um dia a gente pode até fazer uma reunião para isso, mas a característica eletrocardiográfica de fato é o QT ser até 360, 370 milissegundos. A arritmia, classicamente, é uma arritmia polimórfica, não é exclusiva, mas é uma arritmia polimórfica. Os critérios de QT curto, ele pode conversar um dia, PPP, mas eu quero mostrar de fato que nesse paciente, aquela característica que chamava já atenção, o ponto... Hã? Não, é o mesmo eletro. Não, é o dele. É o dele. Isso aqui é o dele. Para mostrar que está dentro dos critérios de QT curto. A única coisa que foge da literatura é que quase todas as canalopatias estão mais relacionadas com FV e TV polimórfico. Mas a fibrilação atrial por si só já é um ponto para canalopatia do QT curto. Isso chama atenção. Quer dizer, o fato de fibrilação atrial não é que afastou a arritmia atrial, deu um ponto a mais para chamar de QT curto. Tá? Bom, nesse momento, depois de tudo, decidimos implantar um desfibrilador nesse garoto. Foi implantado um desfibrilador, os critérios que ele tinha de arritmia ventricular, sustentada, vamos lá. Aqui é o desfibrilador dele, o implante do desfibrilador, e foi mantido com sotalol. Foi mantido com sotalol e tudo resolvido, belezinha, tudo em ordem. Calma. Começou a tomar choque do desfibrilador. Por causa de O choque do desfibrilador, eles apresentavam, esse aqui, para quem não, esse aqui é o canal de marcas do átrio, o átrio em fibrilação atrial e o ventrículo em ritmo de condução AV muito rápida, que desencadeou o choque nesse garoto. Esse foi um choque inapropriado, ele não precisava, ele não devia ter tomado um choque pelo desfibrilador dentro dessa programação. Estava indicado, está com 320 de sotalol. Né? Aqui de novo, um dos episódios: fibrilação atrial, canal de marca atrial, condução AV rápida, choque. Muito bem. Outro episódio de choque. Né? Outro episódio de choque. Não estava gostoso a vida. Não estava legal. A ideia, mostrar coisa que funciona é lindo, mas tem que mostrar o dia a dia das coisas também. Bom, então assim, de novo, a fibrilação atrial faz parte do espectro clínico do QT curto. Reprogramamos o CDI, fizemos todos os ajustes para evitar choque inapropriado, ajustou a dose de medicação, ficou muito bem, obrigado. O Holter estava muito bem, o ritmo sinusal está QT normal, teste ergométrico não teve nada, o Peral não fez mais, ele cancelou o contrato com o paciente. Novo choque, com fibrilação atrial, quinto ou sexto choque. Aí, irmão, para. O que está dando problema agora é a fibrilação atrial. Vamos tratar a fibrilação atrial, ok? Bom, vamos tratar a fibrilação atrial, aqui, já fui lá. Essa é a ablação dele, é o mapeamento eletroatômico das veias pulmonares, isolamento das 4 veias pulmonares, tá? Perfeito. Aqui são os potenciais dentro das veias pulmonares, e aqui após a ablação, as veias pulmonares livres de atividade elétrica. Eu brinco, veia para passar sangue, não é para passar eletricidade, senão chamava nervo. Né? Então foi feito isolamento de veias pulmonares nesse garoto, ele ficou muito bem, clinicamente bem.
de quebra também, já não sabia se era flutter, mas fiz a linha ao ato direito, entre a tricúspide e a cava inferior, linha de cabo tricuspídeo. Muito bem. Só que nessa hora eu estava embocado demais a conta. Todos os choques que ele teve foi durante a viagem. E a arritmia ventricular que nos indicou o desfibrilador foi uma direita. Acabei o procedimento e não estava satisfeito. Então, bom, liguei isoproterenol, deixei dose alta de isoprel para tentar simular o máximo que eu podia o exercício físico, claro que é diferente, e comecei a estimular o átrio em frequência bem rápida. Aqui é o canal de eletrocardiograma de superfície, o canal de His, os átrios da veia pulmonar, o seio coronariano. Ao estimular o átrio bem rápido, o que aconteceu? Eu estou estimulando o átrio. Olhem a morfologia do QRS. Aberrância. 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 Aberrância de condução. Depois de todo esforço, raciocínio e etc. Né? Agora que a gente já sabe do caso, a frequência é bem alta para uma TV monomarca. Mas também, né? Então, aqui eu coloquei o traçado do eletrocardiograma estimulando o átrio, sendo conduzido espontaneamente pelos ventrículos, com isoproterenol dose alta, e aqui o traçado que a gente tinha do eletrocardiograma. É a mesma arritmia. É a mesma arritmia. Pois é. Então, assim, isso eu estou colocando para a gente, às vezes não, quantas vezes a gente faz um raciocínio que é absolutamente coerente e correto, mas nem sempre é. A gente julga que é. Então, esse garoto, ele tem um cardiodesfibrilador por uma arritmia atrial. Tem QT curto, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu não me espantaria se um dia ele tivesse um choque apropriado que abortasse uma morte súbita por um QT curto. Mas não foi o motivo pelo qual nós levamos a ele para colocar um cardiodesfibrilador. E agora que a gente já sabe do caso, é mais fácil de jogar para trás. Porque, por exemplo, óbvio. Então, depois disso, isso já faz acho, uns 3 ou 4 anos, ele não teve mais sintomas, não teve mais, nunca mais teve arritmia, está sem droga antiarrítmica, fez novo antiarrítmico, e aí? Explanta? Tira o CDI? Está sem droga antiarrítmica, está com cardiodesfibrilador, é uma situação completamente fora do... ele não induziu o flutter. Eu fiz o flutter porque um cara como esse eu entro para livrar tudo que fosse possível, todas as possibilidades. Né? Enfim, então desculpa eu ter entrado no teu caso, mas como eu tinha essas informações e não podia parar por ali. Ajudar você aqui. Então, vamos passar para o caso então dessa menina aí, que passava mal desde criancinha, na educação física e foi dispensada da educação física. Toda vez que fazia esforço, ela travava a respiração, tinha dores no peito, ficava roxa, pálida, tremia. Foi isso que ela me informou. E na época foi só afastada da educação física. Aí resolvi pedir um teste ergométrico nela. Ela veio pedir para liberação para atividade física. Então vamos para o teste ergométrico. Tem que botar alguma coisa daquele ali, né? Tem um aí na frente, tá?
Então vamos lá. Voltou aqui, ó. Tá? Então, prosseguindo. Ela nunca teve síncrono. Nunca teve síncrono. Ela só passava mal. Tem um eco normal. Foi pedido também. E aí? Esse aqui é o eletro dela. Quer comentar, pessoal? Eletro. Estudo de evolução do direito. Isso. Só isso. E nada isso. A gente nem dá muita importância para isso no dia a dia. Não justificaria Comum demais no jovem atleta. nenhum fato novo. Bom, iniciado o teste, está aqui, ó. Algumas cargas de esforço, primeira, segunda, terceira, MC5, D2, D2. Aí ela começou a fazer isso. Não, isso foi quem fez o Ney, né, velho? Quais são essas derivações? MC5, D2 e V2. Tá? MC5, D2 E V2. Então ela iniciou, imediatamente após o esforço físico, ela começou a pipocar essa arritmia aí. Esse foi o início da arritmia. Tá? Teve sintomas. Tem? Sem sintomas. Sem sintomas. Só para perguntando a vocês, o fato de ela ter aqui essa crise aqui, que eu acho que é ventricular, e ter um período aqui de captura, aqui de ato aqui também, volta para isso, captura e ventricular, eu poderia falar em TV pela presença de captura? Acho que poderia pensar em TV aí, porque o PP não muda, mas o PR curta. Se você olhar, você tem duas TVs não sustentáveis ali, né? Sim. Primeira, na segunda, você vai vendo que o intervalo PP é fixo. Aqui. Mas logo na... Se você olhar aqui, ó, tem uma onda P, aqui tem outra, aqui tem outra. Tá. Era de se esperar o intervalo PR, se isso aí fosse uma supraventricular. Tá. Se fosse supraventricular, uma taquicardia atrial, por exemplo, o PP ia encurtar. Tá. Certo? Não é o caso. Agora, o PP continua fixo, né, normal, mas o intervalo PR encurta. Você tem, provavelmente, essa primeira QRS aqui não é conduzido pela onda P. É provável que seja uma onda P. Tá. E polimórfica, porque teria... Polimórfica, eu acho que não. Não, ainda não dá para Parece falar isso. polimórfica. Né? Tá. Esse primeiro batimento, quer dizer, Pode ser uma fusão. esse é o batimento aparentemente ventricular mesmo, esse é o normal, esse é o batimento intermediário. Né? Esse lembra um batimento de fusão. Aí parece uma fusão. Naquele segundo... A P tá aqui, a P tá aqui, a P tá aqui, aqui a gente já não vê P. Naquele O segundo... batimento ES vem antes da próxima da P. E aquele ali também, ó, aqui já poderia ser uma fusão com a extracista também, né? Pode Tá? ser. Certo? Então já estava desencadeando. Bom, Pode ser. então, olhem o próximo aqui, ó. Aí ela faz isso aí, começou... MV5, D2 e MC5, MC5, D2 D2 e V2. Tá. A morfologia... Desculpa, vai lá. A morfologia aí parece ser de como o V2 está positivo, parece ser uma morfologia sugestiva de uma TV de BRT com BDAS. As taquicardias ventriculares de BRT com BDAS, aí lógico, depende da ressonância normal ou não, mas a gente sempre faz um diagnóstico diferencial de ser fascicular ou de músculo papilar póstero inferior. Porque o eixo da taquicardia, ele está superior, você vê que na parede inferior, que a D2 está negativo, né? E V2 estando positivo é porque deve estar vindo do lado esquerdo. Então, na parte inferior do coração, você vai pensar, se for uma TV idiopática, por exemplo, os locais mais comuns dessa região seria uma fascicular ou uma de músculo papilar póstero inferior. E o diagnóstico diferencial a gente vai pela largura do QRS. QRS que fica entre 110 e 130 milissegundos fala a favor de fascicular. QRS de 140 para cima fala a favor de músculo papilar. Aqui também, acontecendo. Olhem aqui embaixo. Tinha batimento de captura ali, ó. Por isso que eu pensei que poderia ser ventricular mesmo. Não é atrial isso, né? Não parece aqui, ó. Aqui. Não é? Aqui já tem uma fusão, aqui já tem uma TV, depois tem uma captura aqui, né? E ele ficou um longo período, né?
dessa forma. É recuperação. É recuperação. Você já deitou na máquina, já tem um minuto, um pouco de recuperação. Tá. Bom, aí, o que vocês acham que vai fazer depois? Algum método diagnóstico, aprofundar um pouco mais nisso aí? Tem ideia? Eles sugeriram uma ressonância. Tá. Então, foi o que eu fiz. Pedi uma ressonância. Afastar fibrose, uma miocardite na infância, não é isso? E a ressonância dela foi absolutamente normal. Acho que a possibilidade de miocardite numa paciente jovem sempre tem que ser avaliada. Sempre tem que ser avaliada. Acho que o diagnóstico de taquicardia idiopática tem que ser exclusão. Ou seja, a gente investigou tudo que foi possível e não conseguiu identificar a causa. Então ela tinha um eco sem cardiopatia estrutural, com ressonância normal. Mas a miocardite, ela com muita frequência em paciente jovem, a função ventricular global é normal e o que mostra sua real estadia mesocárdio. O eletrocardiograma não mostra, o ecocardiograma não é uma disfunção, não é uma cardiopatia secundária de miocardite. A sequela de miocardite geralmente é muito pequena. A ressonância tem uma boa indicação. Tem uma perfeita indicação. Esse é o braço direito na taquicardia ventricular, a maioria delas. Perfeito. Ainda que para músculo papilar, eu já vi algumas arritmias de músculo papilar que a ressonância não mostrou e tinha real estadia pela ultrassom. Tinha real estadia não, tinha ecocardiografia de fibrose. Essa menina nunca tinha feito o teste. Já tinha, não sei se na infância teria feito. Ela se limitou na vida a fazer esforço físico e passava mal toda vez que fazia esforço físico na escola. Foi afastada e aí eu acho que ela nunca tinha feito, não. Eu trabalho muito com teste de criança e adolescente. Sou muito questionado muitas vezes, questionado inclusive que eu não deveria fazer, porque não tem indicação, porque não tem dados. A indicação de teste de criança e adolescente é por qualquer sintoma relacionado ao exercício. Qualquer sintoma. Então tem feito, mas talvez deveria ser feito outros, talvez com mais precocemente, tivesse chegado. Como que eu imaginei esse caso? Se isso tudo foi desencadeado pelo esforço físico, que ela só passa mal quando fazia exercício. Então, eu afastei de atividades físicas intensas. Primeira coisa, esportes competitivos, e entrei com beta-bloqueador. Entrei com o metoprolol, 25 mg, e em 40 dias eu pus ela na esteira de novo. Está ficando valente, Ribeirão. Não era assim. Fez um holter antes, não? Olha, não. Não pediu o holter. Não pediu. Esse foi ele que fez. Não pediu o holter. Porque já tinha. No momento que ele procorria, já tinha o diagnóstico. Então você não iria me, eu acho que me acrescentar muita coisa. O que ajuda, às vezes, quando a gente vê uma taquicardia ventricular, é sempre ter um eletro de 12 derivações, para saber de onde ela está vindo. Para usar os critérios, né? Aí fizemos um teste máximo, ela correu, no repouso não teve nada, não teve uma extracístole sequer, seja ventricular ou supraventricular, desse jeito. Então, achei que podia interromper por aí, por esse meio de identificação, eu acho que conseguiu resolver o problema da paciente. Mas só peço que não faça esforços físicos intensos. E liberei para atividade física. Mas aí tem uma coisa. Repetiu o teste ou não? Hein? Repetiu o teste? Eu repeti o teste com droga, com metoprolol, e não teve uma arritmia sequer. Assim, a taquicardia ventricular, no caso assim, com a ressonância normal, a gente pensaria até isso aqui fosse idiopático. Ainda fica a dúvida se é de músculo papilar, costa inferior ou de fascicular. Quando é fascicular, ela é sensível à verapamil. Ela responde bem à verapamil. Mas beta-bloqueador também. Beta-bloqueador também. Ela responde bem à verapamil. E quando é de músculo papilar, é uma interação mista. Ela pode ser tanto por atividade deflagrada e responder até adenosina, como por beta-bloqueador, como por Seria interessante enfatizar que a taquicardia dela era monomórfica, não polimórfica, senão ela se enquadraria perfeitamente na síndrome da taquicardia polimórfica catecolaminergia. Mas aí seria bidirecional. Não é, tá certo. Então tá. Então, ela está bem, sem mais nada.
Vocês acham que deve fazer mais alguma coisa? O grande problema é aquilo que o Zé falou. Como é uma arritmia idiopática, a gente fica mais tranquilo. Por quê? Porque a idiopática, o risco de desenvolver fibrilação ventricular dependente disso é muito menor do que na estrutural. Esse é o fato. Do ponto de vista clínico, no entanto, existe uma coisa chamada sensibilidade, reprodutibilidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Não é impossível que, se você fizesse 10 testes ergométricos nela antes de fármaco, alguns ia dar positivo com arritmia, outros ia dar negativo. E não é de se espantar que, após o uso de fármacos, se você fizer 10 testes ergométricos em 10 dias diferentes, alguns vão dar positivo e alguns negativo. Ou seja, a afirmação da eficiência do medicamento, ela tem que ser relativizada. Até porque 25 miligramas de metoprolol é uma dosagem bastante baixa para uma abolição de tônus adrenérgico e esforço reduzido. Né? Então, assim, é uma paciente que eu repetiria com teste ergométrico com uma certa frequência. Para aumentar o número de amostras. Né? Mesmo nas TVs idiopáticas? Sempre com ele. Né? Eu não levaria por alguns motivos. Primeiro, que essas arritmias, esforço induzidas, nem sempre são reproduzidas no estudo eletrofisiológico. A fisiologia do esporte, do exercício, é completamente diferente daquilo que a gente faz no estudo eletrofisiológico. O estudo eletrofisiológico, o paciente está sedado, o tônus autonômico está completamente diferente. Você entra no estudo e não acha nada. É diferente quando o paciente tem muita ectopia extracísto, talvez aí o Holter ajudasse. Saber se vai ou não para estudo invasivo. Mas a fisiologia do teste ergométrico é ímpar. As arritmias do teste ergométrico, a gente passa uma dificuldade muito grande, às vezes, quando vai para procedimento invasivo. Eu só seria um pouco mais cauteloso em termos de liberá-la para atividade física. Para o dia a dia, tudo bem. Mas para liberar para esporte, para atividade física, eu seria um pouquinho mais cauteloso, até uma definição maior. Assim, mesmo as taquicardias ventriculares idiopáticas, que a maioria é benigna, a gente tem que sempre passar o pente fino em alguns critérios de malignidade. Uma seria avaliar sempre o intervalo de acoplamento, né? Quanto mais curto, maior o risco de FV. Quando a gente tem uma taquicardia ventricular idiopática, tem um critério que ainda não é bem fundamentado, mas teve um trabalho que mostrou que o intervalo de acoplamento do primeiro batimento da TV com o segundo, menor que 317 milissegundos, é critério de malignidade. É de risco, é critério de risco. E o intervalo de acoplamento, quanto mais curto, você tem o traçado, dá para olhar o traçado de novo lá? É sempre bom a gente olhar o intervalo de acoplamento da TAC, se todas as vezes que ela iniciou, se foi um intervalo próximo de fixo ou não, e curto ou não. E, além do primeiro batimento, olhar o segundo e calcular. Então, assim, sempre que você pegar uma TV monomórfica, seja idiopática ou não, mas o intervalo de acoplamento entre o primeiro e o segundo batimento, menor que 317 milissegundos, é um critério de você ficar mais de olho. E a outra coisa é o risco de desenvolver uma taquicardiomeopatia. O termo taquicardiomeopatia até não seria nem o certo, porque às vezes é por carga de extrasístole que o paciente faz. Por isso que o Holter ajudaria para ver a carga de extrasístole. E o que indica maior risco de você fazer a cardiomiopatia induzida por arritmia ventricular, além da frequência e da carga de extrasístole, é o intervalo de acoplamento, que geralmente não é nem porque o ser curto torna de maior risco de FV. Mas o maior risco de cardiomiopatia é ser longo, porque ele mexe mais com a telediástole. Ele não faz pausa. Quando é mais curto, faz mais pausa, recupera. Quando é mais longo, não faz pausa. As interpoladas têm maior risco de fazer a cardiomiopatia do que as não interpoladas. O começo da taquicardia, me parece que não é tão curto assim, a ponto de fazer fusão com o próximo batimento.
Então é diferente quando as ectopias estão caindo em cima da onda T ou está caindo mais para cá. Elas me parece que estão ocorrendo aí de uma maneira mais amena, mais tranquila. Sim, claro. Não deixa muito formado, justificativa, Geralmente infra junto, né? mas qual que você tirou já? Não, já não de coronária cardial na TV, assim, geralmente... Você tem a mais grave, você tem uma coronaria à esquerda, por exemplo, se originando da artéria pulmonar. Então, isso é um caso. Você tem fibrostose e você pode ter uma doença no caso de fluxo em criança pequena. O tempo todo dentro do PCM. Você chega a inverter fluxo, já que a coronária direita vai sair do pulmonar. Aí você tem um quadro que Ele faz um índice de começo, né? só origina a coisa também assim, era uma doença anterior que se origina no seu esquerdo, direito e atravessa a aorta pulmonar. Isso numa posição de esforço, você pode ter uma natação e uma isquemia, mas seria uma isquemia e a isquemia. Mas nesses casos a gente tem a clínica geralmente de novo, tem a resposta e depois isquemia. Geralmente é símbolo de Eu tenho uma proposta aqui, devido ao tempo eu queria mais. Veja, eu tenho 2 casos aqui. Pegando um gancho, como você falou, da medicina do esporte, fazer teste de ergométrico não é a mesma coisa que o indivíduo está praticando esporte, sobre emoção. Tem um caso muito interessante aqui, que é o último, para a gente encerrar o momento de hoje. O que vocês acham? Eu botaria em escrutínio, a possibilidade de fracionar em 2, fazemos a próxima, o mesmo tema, dando sequência dos tem caso interessante, não tem caso interessante, para a gente aproveitar ao máximo e não correr. O que fica imaginando que esse teste de esforço com emoções. Imagina que você não volta, você solta o cachorro atrás do gato. Eu vou mostrar um caso aqui que você vai ver. Eu vou mostrar um caso aqui interessante também. Então, tudo de acordo, então? Todo mundo? Eu levo mais 10 minutos nesse caso aqui. Olha, vamos passar isso aqui. Ressonância, metoprolol, 4 casos eram... bom, esse rapidamente, uma burugada que não acontece nada. Não tem arritmia, não tem alteração de supra a mais ou a menos e tudo mais. Todo mundo está familiarizado com a eletrocardiografia do burugada? Não é? Vamos lá. Então está aqui, olha. Em V1 e V2, você tem um supradesnivelamento do segmento ST, simulando um bloqueio de ramo direito, mas o segmento ST não sai abruptamente, ele sai lento. E em V2 também tem um supradesnivelamento ST. Não brugado. Esse paciente, eu acho que você fez o eletrofisiológico dele, não deu nada também. Tá? E o teste ergométrico dele também não mostrou nada. Não mostrou nada, tá? Ali, ó, durante o símbolo do brugado, a alteração do brugado, tipo 1 nesse aqui, né? Tipo 1. Bom, aí está um exame normal. Desculpa. Lembrando que a gente tem a impressão de que tem o direito, mas as primordiais esquerdas não querem essa questão. Perfeito. Agora esse aqui é um caso muito diferente, tá? Muito peculiar. Você somente por uma coisa interessante. Eu, 2 anos atrás, participei na SOCESP de uma mesa falando sobre brugada. Na ocasião, por sinal, eu recebi de um amigo que estava sendo revisor de um artigo de brugada tocado por ele, quando eu não pude fazer nenhuma referência. Porque ele, como revisor apenas me deu para ler como curiosidade, mas eu não podia estar explicado. Uma das coisas interessantes é que em esporte, a recomendação de liberar para atividade física se não fizer arritmia, se não fizer sintoma. Mas esses atletas devem ter o seu DEA. Sim. De competição, mas eles já têm o DEA. Precisa saber que ter uma conduta, um protocolo de emergência caso precise. Perfeito, hein? Muito interessante isso. Eu não consigo entender. Vai tomar um choque na O cara compra um simulador externo, deixa em casa, deixa lá programar. Aí, de repente, o que acontece? Toca a campainha, não sei o que, o cara sai correndo, sobe a escada, né, correndo, tem um piripaque, fica o Alberto. Mais uma
vez, eu sou conservador. Eu acho que o caso se afasta da atividade. Não dizer que ele pode participar, desde que ele tenha uma equipe para atender. Ele é afastado. E a pá externa, ela vence em cada 6 meses. Nós já trocamos 3 anos, custa um dinheirão, ela vence, não é usada. A estatística, né, Sivaldo, de morte súbita no teste de Ergométrica é 1 em cada 20 mil exames, tá? Então, chega no 19,500 e compra. Veja bem. Nós estamos com 40 mil exames. Vai morrer para Ou seja, não, nós não temos um caso de óbito, então nós estamos fugindo da estatística, nós estamos dentro dela ainda. Então, cuidado com vocês aí, tá? Pessoal mais novo aí que faz isso. Então, esse é o caso. Esse aqui, vou fechar com esse aqui. Dá, Marcinho? Dá, vamos lá. Esse é muito interessante porque é um caso diferente, peculiar. Eu já apresentei em algum momento, mas tem muitos que não viram esse aqui. Esse paciente era um dentista, 38 anos, um atleta, campeão de tênis, surf e tudo mais. E ele, muitas vezes, ele passava mal na quadra. Muitas vezes. Ele passava mal, era atendido com tontura e tinha que interromper o esporte. Tinha que interromper o esporte que ele estava fazendo. Por 2 vezes ele teve 5. Caiu, 5 mesmo, em todos os comemorativos, caiu e foi carregado pelo SAMU, etc, etc. Esse é o caso desse paciente, tá? E aí? O que vocês pediriam de exame nesse paciente? Na aula de hoje, um teste ergométrico. Bom, esse é o elétrico do rapaz. Eu vou ser rápido nesse aqui, porque esse é o traçado, não tem nenhuma alteração, é elétrico normal, tá? Aí iniciou-se pesquisa nesse paciente. Tudo que vocês imaginarem. Então vamos lá, ele fez tudo. Eu tenho aqui um Holter, não tem nada. Eu vou passar rapidinho pelos exames, porque eu não venho ao caso analisar isso. Fez um ecocardiograma normal. Fez um teste ergométrico absolutamente normal. Não desencadeia a arritmia com esforço no teste ergométrico. Mas eu quero colocar aquele detalhe da emoção do esporte, é outra história. Tá, Treina, jogo. Teste ergométrico. Tilt test. 0 é no tilt. Não deu nada. Dupla de carótidas. Ele fez eletroencefalograma, fez tomografia cerebral, ele fez tudo. Angiotoma de coronárias. Vai somar no CH, depois nós vamos conversar sobre isso. Bonito exame ali, score de cálcio 0, senão você estaria junto também. E fez uma ressonância normal. Lembrando que não tem anomalia do líquido coronário. Essa parte da tomografia é muito boa para isso. Aí. Volta. Peraí, é isso que eu ia falar. Volta. Ali na impressão diagnóstica aqui, ó. Extracício durante o exame prejudicar a avaliação quantitativa. Tem ectopia escrito lá, na ressonância. Volta o rodo, por favor. São 48. Volta o rodo. Tinha algumas também. Não, aqui, só para aqui, ó. Não, só para ter uma ideia. Tem o traçado? Supraventriculares em 385 em 2 vezes. Eu queria... Tem o traçado dessas? Veja essas extracícios. Queria olhar a carinha dela. Traçado? Não tem. Tá, tudo bem. Mas assim, para ressonância chamar a atenção, deve ter sido uma coisa mais frequente. E o paciente, com isso aí, continuava passando mal. Com esporte. Qual foi a fração nesse época aqui? Na ressonância deu 48. Deu 71. O paciente seu. Mas eu reparei, mas eu percebo que nunca bate muito. Os exames diferentes, tanto a ressonância, um eco, com a nunca bate muito a fração de Ela bate dentro. Agora, se está tendo extracício, se for perder um ciclo sem extracício, é difícil. Ainda mais que a extracício tem sincronia. Assim. Mas um fator de risco que estava tendo muita frequência O teste inteiro a gente via.
trompa de carótida, angiotomo, ressonância. Aí, vamos lá. Ele estava jogando tênis, era uma cidade do interior de São Paulo. Ele não é meu paciente, mas depois eu procurei saber detalhes. Ele teve um mal-estar, tontura, e quem estava jogando, o Caio estava jogando com ele, a Laura também jogando tênis. E aí, conta para eles o que você viu aí, Laura. Se alguém tivesse, né, o aplicativo no celular. Exatamente, é isso aí. Ali ela tinha um aplicativo ali. Eu fui pra quadra, fui assistir o jogo. Fui assistir o jogo deles, né? Foi bem competitivo e tal. E aí terminou a partida. Aí ele estava bem, não estava sentindo nada. Eu falei, tudo bem, né? Falei, mas vamos fazer um eletro aqui, né? Para a gente poder ver se está tudo ok, mesmo sem assintomático. Aí ele colocou a mão, né? Como é que a gente faz aqui. E no início deu normal. No eletro, a gente gravou 30 segundos. Falei, não estou satisfeita, vamos fazer mais um. Aí, fez mais um, mais 30 segundos, e aí começou o episódio que ele vai mostrar aí. Teve sintoma. Depois de uns 10 segundos, ele começou com turvação visual, falou a sensação de vazio no peito. Foi isso que aconteceu. Aí eu, na hora, olhei o pulso, não senti pulso. Tá? Eu tive um pequeno infarto. Aqui, ó. Só deu um. Ele já estava com isso há mais tempo, porque foi a hora de deitar e fazer o exame, e aí iniciou o registro. Ela me mandou isso aí por WhatsApp e eu falei, poxa, uma interferência, alguma coisa, se era interferência, alguma coisa assim também. E aqui, gente, olha só como é que ele saindo aqui dessa arritmia e entrando aqui, onda P, QRS, estreitou, né? E uma extracístole aqui no meio, ventricular. Então, teve essa arritmia aqui. Mas não foi muito rápida. Está 270 batimentos no minuto. Não, ele tinha sido investigado, não sabia mais o que fazer com ele, não se tinha um diagnóstico preciso dos casos. Esse traçado aí, se você olhar na sala, aqui a frequência está muito alta, né? A gente é difícil de ver, mas aqui no finalzinho, aqui, a impressão que dá que tem uns entalhezinhos no final do PRS. Isso sugere uma perda retrógrada. Aí eu pensaria ou em uma taquicardia por entrada V, tá? Na forma antidrômica, ou uma taquicardia ventricular com condução ventricular. Tá. Aí você sugeriria, agora, a partir daí, um estudo Esse aplicativo, isso está dando trabalho. Manda para o Eduardo. Estudo eletrofisiológico. Então, ele foi para o estudo eletrofisiológico. Então, ele foi para o estudo eletrofisiológico. E esse aqui é o resultado. Não mostrou nada. Nada. Fez o seguinte, a indicação foi uma taquicardia QRS largado, que ele citou aqui, e teve ausência de circuitos arritmogênicos, ausência de indução de taquiarritmia durante o estudo eletrofisiológico. Isso foi estudo eletrofisiológico? Foi o estudo eletrofisiológico. Foi feito em Araras, eu comentei com você até discutiu comigo esse resultado. Como que o laudo da taquicardia de QRS largado? Não, taquicardia é a indicação do exame, veio aqui na conclusão. Olha só, indicação, taquicardia QRS largado, sintomas de tontura registrada após esforço físico. Isso não é o resultado do exame. O resultado veio dessa. Aqui, Eu acho que você discutiu com um rapaz também sobre esse exame aí, tudo mais. Já está no tópico separado. Administração e separado. Não. Eu pensaria numa vez acessória. Mas não se descobriu nada aí. A partir. Bom,
foram pesquisar Wolff. O mapeamento do anel mitral não revelou nenhuma ativação ventricular que precedia o eletrograma do feixe de His ou os complexos do QRS eletrocardiograma de superfície. Porém, em um ponto que poderia suscitar dúvidas da existência de via acessória, aplicou-se radiofrequência. Doutor Wagner, me fala sobre isso. Fiquei em dúvida, deixa eu queimar. Eu queimo. Mas a de anel mitral daria, porque se aquilo ali é D1, Não. uma onda delta positiva em D1, Como você esperaria uma via acessória do lado direito, né? Mas enfim. Via acessória lateral direito. Mas pode ser aberrância também, né? O ramo esquerdo. Enfim. Aí estimulou-se, quer dizer, achou-se que podia ser um Wolff e queimou o anel. Aí estimulou o ventrículo direito e não apareceu a arritmia. Aí foi o prel e não teve nada. Mas, enfim. O exame foi negativo. Queimou coisa que não se sabia o que era. Botou o stent numa dúvida. O exame foi negativo, mas o eletro não mente, né? Tem a reprodução do... De novo, a fisiopatologia do esporte para arritmia cardíaca e estudo eletrofisiológico é uma das coisas mais difíceis que tem para a gente tentar resolver. As arritmias que são detectadas na atividade cotidiana da pessoa são mais fáceis de serem resolvidas por ablação do que as arritmias que são induzidas pelo esforço. Isso é fato. Volta para o traçado lá. Da ressonância? Não, do traçado da arritmia. Opa, peraí. Se a gente raciocinar que isso aqui é D1, né? D1. Vamos pensar nas duas hipóteses, vai? Que seja uma taquicardia ventricular, se for uma taquicardia ventricular. Uma taquicardia ventricular para estar com esse D1, seria idiopático, ressonância normal. Para dar um D1 positivo assim, você pensaria que uma banda moderadora, uma coisa mais inferior da parede do VT, porque para estar D1 positivo, vamos raciocinar o elétron como um eixo, vetor, está vindo da direita para a esquerda. Né? Eu pensaria em duas hipóteses aí, mas mesmo que fosse de banda, nós preocupamos com banda moderadora, vai? É que só tem uma derivação, mas a banda moderadora costuma dar mais, ter um acoplamento curto e gerar FV do que essa. É uma frequência muito alta para TV monomórfica. Não é uma regra, não existe regra em arritmia. Mas ele estava sobre a evolução do esporte. Não, sim, mas estou dizendo a arritmia em si. Não existe uma regra. A arritmia não existe muita regra, mas é uma arritmia com uma frequência muito alta para uma TV monomórfica. Não é o mais comum que a gente vê de TV monomórfica. E o que me chama a atenção é essa P. Para mim tem uma P retrógrada aqui, na saída dela. Eu ainda pensaria em uma via acessória. Há quanto tempo ele é sintomático e qual a intensidade de treino dele? Mas há quanto tempo ele vem tendo esses sintomas? Porque uma coisa que a gente não pode descartar em se tratando de atleta com um nível de intensidade de treinamento muito forte em síndrome de overtraining, super treinamento, mesmo assim. Porque pode ter aquele com predomínio de atividade simpática, que dá destaque a arritmias, e de predomínio de atividade vagal. Vai dar os bloqueios de ramo, BAV e tudo mais. Tem que se pensar. Agora, independente do que for, talvez como conduta, diminuir o nível de treinamento e uma outra coisa muito importante, ele não pode ter um episódio desse de mal-estar fazendo surf na água. Na água, ele pode morrer afogado. Tem que ser afastado. Dessa atividade, ele tem que ser afastado imediatamente e tentar, com um destreinamento, se melhora os sintomas ou arritmia. Quanto tempo dessa evolução para agora? 2016, quer dizer... O cardiologista lá, que acompanha, entrou com beta-bloqueador para ele, recomendou que ele não participasse de esportes competitivos. Ele se sentiu tão bem
e ele voltou à atividade teimosamente, ele faz tudo, passa correndo para todo lado, joga tênis, o Beto acabou e nunca mais teve sintoma. Com o beta-bloqueador. Com o beta-bloqueador, metoprolol. Então, para a gente partir do que foi feito e o que está acontecendo com ele. Então, ó, por exato fisiológico, vocês viram, o paciente foi medicado metoprolol, 25 miligramas ou 50, eu tenho dúvida. E apesar de recomendações contrárias, ele tem livre-arbítrio de decidir o que ele quer fazer, ele adora esporte, ele continua jogando tênis, está jogando muito bem, está ganhando campeonatos, não sente mais nada, nem aquele mal-estar. Dá para concluir alguma coisa a partir dessa? Eu só achei estranho na conclusão do estudo fisiológico ele tentou hablar na pedalha mitral, no lado esquerdo. E a morfologia da arritmia deu um positivo, sugere que é do lado direito. Mesmo que fosse um BRE, quando eu tenho um bloqueio de ramo Não. esquerdo... Mas isso na antidrômica. Isso na antidrômica. Se fosse antidrômica, a gente não sabe nem o que é. Pode ser uma ortodrômica. Assim, Mas o bloqueio de ramo esquerdo, a frequência cairia, né? Que é homolateral. Eu teria que descer pelo ramo direito e o segundo... não, mas você não tem nenhum momento que é esse largo e que é esse estreito em taquicardia. Né? Assim, a questão é a seguinte, nós não sabemos que ele tem. Essa orientação a respeito. Uma coisa é cair na quadra de saibro, outra coisa é cair no mar. Então, é importante um paciente como esse saber que ele não está curado. Ele tem um problema, que o beta-bloqueador melhorou os sintomas dele, mas ele tem alguma coisa dentro dele que nós não sabemos o que é. 25 miligramas de beta-bloqueador. Enfim. Então, assim, é um paciente que teria que ter um cuidado contínuo e a conscientização, falou, a vida que segue, seja... todas as situações em que eu precisei orientar um paciente a descondicionar, eu não consegui. O paciente que tem bradicardia extrema, bloqueia a veia total durante o repouso, arritmia. O cara que é atleta, ele não acredita que ele é doente. E ele não acredita que o esporte seja a causa da doença. É um contrassenso. Então, descondicionar um paciente, eu não consigo. Existem equipes preparadas para isso, com psicólogos, com atendimento multiprofissional, que tem uma taxa de 30%, 40% de conseguir tirar o cara do hipercondicionamento. Agora, ok, ele nunca teve nada de mais grave, mas eu já tive paciente que morreu depois disso. Você pensa em qual arritmia? Não, qualquer uma delas, não tem nem a menor ideia. Nenhuma menor ideia. Né? Gente, assim, eu acho que o que eu gostei dessa reunião, quando ela foi idealizada, é que ela envolve a cardiologia clínica como um todo, né? O exercício físico está presente em todas as nossas orientações, consultório, dúvida, esporte. Porque tratar de doente é uma coisa. E, geralmente, o esporte são pessoas, como a gente falou, vários casos que você mostrou, Peralva. O cara é policial militar, outro é atleta, outro é um cara que não tem doença. Então, é mais difícil para a gente tomar esse tipo de decisão. Então, eu chamaria a chance, de fato, como eu falei antes, de que a gente continuasse essa nossa atividade numa segunda etapa. Com certeza, o Odivaldo pode contribuir demais. Zé, quem mais tiver algum caso, qualquer um que tiver algum caso, para a gente poder discutir, levar a discussão à frente, eu acho que é muito válida. Né? Obrigado, Peralva, obrigado, Odivaldo, obrigado, Zé, obrigado a todos vocês. O Gisele quer falar alguma coisa? Esse paciente, antes do registro dela, você indicaria implantar o... Assim, o lupra implantável, ele é uma ferramenta fantástica. Né? Ela, quando você suspeita que o ritmo cardíaco, o distúrbio do ritmo,
pode ser responsável por um sintoma e você não consegue flagrar por outros métodos, ela é uma ferramenta formidável. No entanto, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, quando você tem um sintoma que é reprodutível em alguma situação, você busca fazer aquela situação acontecer para ter documentação. Você registrou o eletro dele logo depois do jogo e não teve nada. Mas você insistiu para que ele gravasse de novo, não foi isso? Por quê? Porque você tinha a história clínica dele e sabia que depois do exercício, ele, com frequência, acontecia a mesma coisa. Não foi isso? Né? Então, numa situação como essa, em que você consegue ter uma reprodutibilidade de que, se eu fizer isso, eu vou ter o sintoma, se eu colocar, por exemplo, um looper de 15 dias externo, um holter prolongado, e pedir para o cara fazer algumas vezes aquele exercício, a probabilidade de você documentar é real, e não invasiva e mais barata. Me desculpe, mas faz parte do jogo. Não é? A vida segue. Né? Agora, existem situações em que a situação é tão imprevisível e tão esporádica que você pode colocar quantos loopers externos forem, quantos outros, você não vai conseguir pegar. É questão estatística. Aí, nessa situação, usa-se o looper implantável. O looper implantável é muito legal na síncope de origem determinada, aquela que você não consegue determinar o motivo pelo qual o cara tenha, ou sintomas muito esporádicos que você não consiga orientar o paciente a fazer aquela atividade para poder deflagrar o sintoma. Não. Na verdade, o looper implantável, hoje, para convênio, ele só autoriza para síncope de origem determinada. SUS não autoriza. A gente está em processo de revisão, segunda-feira tem reunião, inclusive, para poder tentar modificar a tabela do rol da ANS, tentando estender a síncope para fibrilação atrial idiopática, para, AVC criptogênico. Então, a gente está tentando modificar e temos 20 dias para tentar fazer isso aí. Mas hoje é só para síncope indeterminada. Gente, 10 horas, acho que está de bom tamanho. Peço desculpas para você, Edivaldo, para o Zé Maria. Vocês têm casos, com certeza, fantásticos. A gente marca a segunda etapa. Eu vou pegar meu calendário agora, já tem a data da próxima data programada. A gente combina e continuamos esse assunto. Pode ser? Eu queria agradecer de novo a Biotronic. Muito obrigado pela participação de vocês. Essa reunião tem sido cada vez mais proveitosa para todos. É muito ética a participação, muito bacana. Muito obrigado pela possibilidade, viu? Gente, muito obrigado.